Vamos. E glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo. Que venha mais conhecimentos esplêndidos. Estamos junto do nosso querido Dr. Jaércio e o Tárcio. Bom dia, Queda Infinita. Bom dia ao nosso querido RN Cardoso. O Rio Piol falou o seguinte: podia marcar a live para outro horário. Agora tem jogo da Copa do Mundo. Não, Fofolete. Tem que ser no horário que dá para fazer, tá? Eu não posso virar refém da Copa do Mundo, infelizmente. Muito bem, senhores. Like infinito. O pessoal falou assim: bom dia, tamo junto, Fofolete. Rodrigo, o nosso querido Touli também. Tamo junto aí. Obrigado aí por estar acompanhando aqui a live. E hoje nós vamos falar então sobre o lockdown da China. Café do Bitcoin de hoje, Fofoletes, conteúdos, então nós vamos falar sobre o Bitcoin, o Ethereum, o dólar, o S&P 500 e a Nasdaq. Atenção a esses movimentos desses ativos agora durante essa semana. O fechamento semanal de ontem, pessoal, fechamento semanal com engolfo de baixa, com o mercado querendo buscar essa região aqui, ó, que é a região de suporte, que eu acredito que vai ser uma das melhores regiões de compra, né? Ou seja, uma região que eu acho que vai ser brigada. Vai ter gente vendendo e comprando nesta região aqui, 12 mil dólares a 14 mil dólares. É a região que eu estou de olho para uma possível, vamos dizer assim, desaceleração da velocidade da baixa e possivelmente um pullback para depois capturar todos os apostadores de baixa que o mercado possui, tá? Atualmente nós chegamos, pessoal, a mais de 50% das carteiras, depois eu vou mostrar isso para vocês, a mais de 50% das carteiras de Bitcoin estão no prejuízo, ou seja, compraram o Bitcoin a um valor mais alto do que ele está valendo atualmente. E isso é positivo por quê? Porque geralmente nos ciclos passados, nas quedas infinitas e nos bear markets anteriores, apesar que esse está bem mais intenso, bem mais forte, e o Bitcoin praticamente não teve um grande respiro ainda dessa queda, nós tivemos agora, nós estamos chegando no ponto médio em que o mercado gosta de fazer a precificação de fundo, conforme eu já expliquei isso para vocês aí ontem, né? Então nós temos agora esta região aqui como uma região de interesse comprador, na minha opinião, entre 12 a 14 mil dólares, e vamos ver como o mercado vai reagir. Então, para o curtíssimo prazo, eu ainda espero mais queda. Para o curtíssimo prazo, eu ainda acredito que venha mais baixa pela frente. Mas no médio prazo, eu já estou especulando uma recuperação, né? E o mercado provocando aí, fazendo um fundo. Porque existem as duas demandas, a demanda compradora e a demanda vendedora. Ambas estão começando a ficar desgastadas, né? Então, vai chegar um momento de capitulação. É aquele movimento lateral de consolidação de fundo. Então, eu acredito que nós estamos chegando bem próximos disso aí. E no caso do Bitcoin média da praia, ele vai ser o primeiro, na minha opinião, a sinalizar esse fundo que vai se formar, né? Depois dele, o Ethereum também. Então, eu acredito que tanto o Ethereum quanto o Bitcoin ainda vão cair um pouquinho mais no curtíssimo prazo, mas que pode ser que ali para dezembro a janeiro a gente consiga iniciar um movimento de pullback de alta, né? Então, eu acredito em movimento de queda até o fundo anterior, no caso aí do Ethereum e no caso do Bitcoin, a média da praia. E ambos acredito, então, que eles vão cair lentamente ou de forma acelerada, conforme expliquei para vocês já, que pode sim vir dando uma porrada, né? Dependendo do cenário da situação de desemprego, que vai ser os dados econômicos que vão sair na quarta-feira às 10h30 da manhã. Inclusive, quero fazer essa live aberta com o Igor Mundstock para falar sobre os dados de desemprego, para ver se isso acelera as quedas, tá? Só que tem uns detalhes importantes hoje que aconteceram hoje de manhã que me preocupou bastante, né? Então nós temos Bitcoin e Ethereum em queda infinita ainda em tendência de baixa no curto prazo. No médio prazo eu especulo que ele vai ter uma recuperação. Chega em um momento que a queda ela é tão grande e tão longa que começa a ficar mais... fica muito arriscado ficar o tempo todo 100% vendido, né? Chega em um momento em que o mercado ele atinge o seu fundo e começa a fazer a recuperação econômica. E aí nós temos o seguinte, nós temos o dólar também, queridos. Nós temos o dólar. Eu preciso dar uma olhada no dólar, como é que está a situação do DXY. Vamos pegar aqui o DXY. Ah, e tem um detalhe que eu até queria comentar com vocês. O TradingView hoje, ele está em Black Friday. Ele entrou em Black Friday, se eu não me engano, hoje, tá?
Então aproveitem a oportunidade. Eu até deixei um link na descrição aí, para quem quiser usar os mesmos gráficos que eu utilizo. Tem a Black Friday aí. E nos próximos 4 dias aí você pode ter a oportunidade de pegar um plano Pro de 60% de desconto, mais um mês gratuito aí, tá? Para quem gosta desse gráfico que eu utilizo aqui há 5 anos, né? Então o TradingView, eu já uso o TradingView há 5, 6 anos? 5 ou 6 anos. Bem no início do TradingView eu entrei já utilizando o TradingView. Gosto muito dessa ferramenta, para mim é a melhor que existente no mercado, porque eu entro em qualquer buraco, qualquer hotel, eu consigo acessar os gráficos, né? Bom, senhores, e aí o que acontece? Nós temos o seguinte, o dólar hoje ele vem subindo. Conforme eu expliquei ontem para vocês, eu acreditava que esse movimento vai acontecer. Então eu acredito que esse movimento de alta do dólar vai empurrar os mercados no curto prazo, né, o mercado cripto para baixo. Porém, quando ele chegar nesse suporte perdido para agir como resistência, nesse ponto aqui eu tenho interesse em saber como o dólar vai se comportar. Se ele rejeitar, pessoal, a gente vai ter uma grande chance do mercado de criptomoedas poder dar um respiro, principalmente o Bitcoin, que ainda não voltou para os 28 mil dólares. Conforme eu mostrei para vocês, tem uma região de Fibonacci bastante importante, que é a primeira resistência, foi um suporte perdido muito importante do Bitcoin, que é os 28 mil dólares por unidade. Então, primeiro nós tínhamos um suporte de majoritário de 52 mil, que foi perdido em dezembro do ano passado, foi quando eu falei que o Bitcoin estava mudando a tendência, né, saindo da tendência de alta para uma tendência de baixa, e agora o dólar está fazendo exatamente o mesmo. Então, se a gente comparar os dois gráficos, então se eu pegar aqui o gráfico do dólar e o gráfico do Bitcoin da moedinha da praia, né, se a gente pegar aqui a reversão, tá? O que é a reversão, né? Então, vocês lembram lá em dezembro, né, que eu comentei sobre esse dia aqui, o famigerado sábado, né, do dia 4 de dezembro. No sábado do dia 4 de dezembro, na madrugada do sábado, nós tivemos essa queda aqui, ó, essa porrada aqui para baixo, né? E eu comentei, cara, para manter a estrutura de alta, a gente não pode perder isso daqui. Na sexta-feira eu comentei sobre isso. No sábado, infelizmente, ele veio e perdeu tudo. Quando ele perdeu isso daqui, então, ele estava fazendo tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. E aí, quando ele reverteu, quando ele veio para baixo, eu falei, cara, vou sair de todas as altcoins, vou ficar exposto mais em Bitcoin e talvez Ethereum e uma outra altcoin, como a AGX, por exemplo, a GIX, por exemplo, que eu tinha preguiça de vender, e a Ergo também. Então, o que acontece? Até hoje eu tenho Ergo aí, até hoje. Aí o que acontece? Nós tivemos a reversão, tá? A reversão da tendência. O que acontece agora com o dólar, na minha opinião, pode ser exatamente a mesma coisa, tá? Que aconteceu com o Bitcoin. Nós tivemos um enfraquecimento da tendência de alta, ou seja, uma lateralização da tendência de alta, e agora, recentemente, na semana passada, no dia 10 de novembro, nós tivemos uma porrada para baixo aqui no dólar. Ele veio agora para fazer o pullback, então ele faz um pullback semelhante ao que aconteceu com o Bitcoin aqui nessa região. E quando a gente tem uma reversão de tendência, é isso que eu quero ver, né? Eu quero ver esse pullback agora e testar esse suporte que foi perdido agindo como resistência, tal como aconteceu com o Bitcoin da moedinha da praia. Então, o que acontece? A gente pode colocar aqui uma região em que, se ele chegar aqui, né, nesse pullback agora, então eu tenho a expectativa que o dólar venha a se valorizar, certo? E as criptomoedas tendem a derreter agora no curto prazo. Enquanto o dólar estiver vindo aqui para essa região de suporte perdido, para testar ele como resistência, vejam que ele vai possivelmente ultrapassar a média 8 semanal por um período de tempo, tá? Ele pode romper a média 8 semanal por alguns dias. Bom, nesse movimento aqui que eu estou esperando, veja que ele termina mais ou menos ali até 1º de dezembro, se ele seguir subindo agora até o final desse mês. Então, se ele continuar subindo, o dólar se valorizando, perante os próximos dias, até a entrada do mês de dezembro, percebam que ele vai entrar no mês de dezembro em tendência de alta, né? Aqui, ó. Aliás, nesse curto prazo aqui, alta, mas abaixo dessa linha de tendência de baixa, tá? Então, o que acontece? Aqui, eu acredito que o dólar pode se segurar. Então, o que ele pode dizer, pode antecipar para nós esse gráfico do dólar aqui? Que o dólar pode enfraquecer a partir de dezembro, ou seja, ele tocar nessa região de suporte como resistência, voltar para baixo aqui, voltar a cair aqui para baixo, e nessa voltada aqui para baixo, o Bitcoin, o mercado de cripto em geral, pode
reagir positivamente se valorizando perante o dólar, porque nós estamos comparando o Bitcoin com o dólar, certo? Só que, lógico, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eles agem mais como um mercado especulativo, como um mercado de pessoas ansiosas por fazer dinheiro. Então, as pessoas especulam a valorização desses ativos para tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. Por isso que eles agem como quase um mercado de ações, né? Um mercado especulativo mesmo, mercado para fazer dinheiro. Bom, nesse sentido, então, o que eu quero ver é o Bitcoin ainda ele não teve, né? Ele não teve o seu pullback. Ele não teve o seu movimento de alta. E por mais que eu venha falando, né, em ondas de Elliott, tem gente até que fica puta comigo. Porra, mas como é que tu fala que tu não gosta das ondas de Elliott e tu fica falando desta merda o tempo todo? É porque as ondas de Elliott, se você só usar ondas de Elliott, achando que dá pra contar a ondinha, olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Se você ficar só contando com isso, você vai sentar na graxa, tá? Por quê? Porque todo elliotista, ele vai traçar uma onda 1, 2, 3, 4, 5 diferente de outro elliotista. Então, aquele cara que se apega muito a ondas de Elliott, ele tende a ser geralmente um trader fudido, um trader que só se fode. Por quê? Porque às vezes você tem que, para entender a onda, por exemplo, vamos lá. Para você entender essa onda aqui, essa aqui foi uma onda 1 ou aqui é a onda 1? Então, se você pegar alguém para traçar, ele vai dizer, não, essa aqui é a onda 1, essa aqui é a onda 3, essa aqui é a onda 4 e essa aqui é a onda 5. Aí você pega outro elliotista, ele vai falar isso aqui, ó. Não, essa aqui é a onda 1, essa aqui é a onda 2, essa aqui é a onda 3, essa aqui é a onda 4 e essa aqui é a onda 5. E aí aqui foi um, sei lá, A, B, C, sei lá. Ó, um ABC, pronto. Então, tu vai pedir uma opinião para esses caras, eles vão dar diferentes versões, né? É um eterno frustrado, é uma eterna frustração você ficar traçando isso daqui. Então, o que acontece? Não dá para levar 100% cegamente você levar em consideração só ondas de Elliott. Por quê? Vamos pegar a Nano lá, ó. Você pega a Nano aqui, ó, e tenta traçar a onda da Nano, né? Qual é a onda da Nano? A onda da Nano é queda infinita, porra. A onda da Nano já tá na onda 6, já e indo pro zero absoluto, já tá indo pro região 666, região satânica, né? Vai tomar um chazinho lá com Satanás. Por quê? Porque tá indo rumo a zero. Zero é o suporte mais forte pra Nano. E aí se você pegar a Nano aqui, deixa eu pegar a Nano, deixa eu ver se eu acho algum que tem mais informação, né? Aqui, ó. Cadê as ondas de Elliott aqui? Não tem onda de Elliott aqui. Isso aqui é queda infinita, porra. Antes disso daqui, a Nano ela já chegou a valer, sei lá, $34 lá em 2018. Então ela tá fazendo um 2, 3 aqui, A do infinito arruma a zero, e o zero é o suporte mais forte para Nano, né? Então uma cripto que valeu já $34, hoje vale 53 centavos, e toda a expectativa de cair ainda mais. Então não dá para ficar se apegando muito a essa ideia, tá? Outra coisa, você pega a ADA aqui, ó. A ADA, a mesma coisa. Tá, mas qual onda ela tá aqui? Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Ó, onda 1, onda 2 aqui. Onda 3, onda 4, onda 5, onda 6, onda 7, onda 9, onda 10, onda 11, onda 12, onda 13. Entendeu? Ela pode ir caindo A do infinito aqui e você contando onda. Não, mas é na onda 5, agora é hora de comprar. Pois é, quem achou que era onda 5 aqui se fudeu. Quem achou que era onda 5 era aqui, se fudeu também. Então, essa história de levar muito a sério essa teoria é muito complicado, tá? Não dá para levar assim tão a sério a onda de Elliott. É a mesma coisa que cantar com Kumbaya na frente da fogueira e pedir pro Deus da chuva mandar chuva. Não tem conversa, tá? Não vai acontecer. Se o mercado não entrar demanda compradora, o zero é o suporte mais forte. A queda tende a continuar ad infinito. Uma coisa que eu achei bem legal também, no Twitter, me postaram uma imagem do cara fazendo comparação com a grande crise, né? Se a grande crise se repetir, o movimento do gráfico do Bitcoin seria parecido com o movimento
lá do crash do subprime em 2008. Então a queda poderia chegar até os $3.500, por exemplo. Pode acontecer? Cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que eu acredito é que não. Que eu acredito que as pessoas não vão perder a fé no que o Bitcoin representa, no que ele é, e na descentralização que ele permite, que ele é o único ativo criptográfico que realmente me permite uma descentralização verdadeira. Mas, né, nós estamos especulando aqui. E o sinal que me deu aqui, que é o sinal de fundo, é esse topo fora desse volume fora do normal. Se aqui começar a acumular e lateralizar e chegar num ponto onde acaba a demanda vendedora e também mantém uma demanda compradora existente, a gente vai ter alta e a gente vai ter o pullback, que eu acredito que ainda precisa acontecer. Eu geralmente não acredito, por exemplo, em quedas verticais contínuas para o resto da vida. Eu acredito que o mercado anda em ondas. E a gente ainda não teve uma onda ABC corretiva. Então, essa onda ABC corretiva que eu quero tentar capturar, que pode ser no início do ano que vem, né? Que a gente vem comentando longamente sobre isso aí, ou na perda do valor do dólar. Então, pode ser que, com o tempo, à medida que o mercado vai especulando uma recuperação econômica para o final de 2023, a gente possa ver uma recuperação antecipada pelo mercado, né? Então, nós temos a seguinte situação e fundamentos econômicos aí, baseados em contextos e notícias que a gente está enxergando, né? Então, o bear market ele vai durar até o final de 2023 e eu até queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Vocês acham que vai durar até o final de 2023? Ou não? É isso que eu quero saber. Vai durar ou não, Fofoletes? Vai durar ou não? Então, basicamente, nós estamos... Essa é o meu achismo, digamos assim. Então, vai durar até o final de 2023? O pessoal da Goldman Sachs falou que sim, tá? Eles acreditam que sim, tá? Os estrategistas da Goldman Sachs dizem que o mercado de baixa vai durar até 2023, ou seja, vai durar durante o 2023. Que é aquela teoria, né, que o bear market vai durar mais um ano. Mas é aquela história. No meio do bear market, nós temos altas. Então aqui, por exemplo, nós tivemos uma alta de 50% no preço do Bitcoin durante o bear market. Outra alta que nós tivemos recente, que foi ali de setembro, né, para cá, foi de junho até setembro, foi de também quase 50%, foi 40% de alta. Então, sim, nós temos algumas altas de 40%, 50%, às vezes até 100%, dependendo do movimento comprador, no meio da baixa. E no caso do Bitcoin Moeda da Praia, ele ainda não testou os 28 mil como resistência, tá? Então, esse suporte perdido, foram dois suportes perdidos muito importantes nesse contexto de baixa. Os 52 mil dólares, quando fez a reversão, certo? Então, quando a gente iniciou a tendência de baixa, veio abaixo da média 8 semanal e testou como resistência, foi os 52 mil dólares. Depois desse suporte perdido, o principal suporte perdido que causou essa continuação de baixa foi o 28 mil dólares, 29 mil dólares aí, essa região que ainda não agiu como resistência. Então a gente até se aproximou nos 25 mil dólares recentemente, mas a gente não chegou a se aproximar dos 28 mil dólares. Então essa é uma região que vai ser ela vai ser uma resistência muito forte no futuro. A gente sabe que em algum momento o Bitcoin ele tende a voltar para esse preço quando ele terminar de cair e começar a fazer um movimento de correção de alta, né? Ou seja, ele faz um rally de alta no meio de um bear market. Como a gente sabe que durante um bear market nós temos aí de 2 a 3 períodos no ano que vão ter alta, né? Que geralmente é 2 meses, 60, ali vai dar 60 dias, dá na verdade uns 40 a 60 dias, tá? 40 a 60 dias é muito comum você ver altas no meio do movimento. Por quê? Porque tem muita gente se alavancando e apostando em mais queda do ativo, colocando o seu saldo a risco em corretoras de alavancagem, e isso tem muita liquidez, e o mercado gosta de capturar justamente essa liquidez. Então a alta que, na minha opinião, vai ser provocada futura, vai ser quando provavelmente o dólar começar a entrar em tendência de baixa e fomentar o interesse dos investidores a acreditarem em um pivô do Fed, ou seja, chegar um momento em que a inflação vai começar a ficar num nível mais baixo do que a taxa de juros. Quando isso acontecer, essa inversão,
Eu acredito, isso é uma teoria minha, tá? É uma especulação minha, ninguém me falou isso. É uma teoria completamente minha. Eu acredito que nós vamos ter movimento de alta, tá? E isso pode ser no início do ano. Então, esse movimento pode acontecer no início do ano de 2023, né? Para depois continuar caindo e ampliar o bear market por mais tempo. E aí nós temos o seguinte, fofoletes, nós temos assim, ó, nós podemos pegar dois canais aqui, tá? A gente pega dois canais e deixa eles paralelos aqui. Vamos pegar aqui o canal e deixar ele bem paralelo. Eu vou jogar ele aqui para baixo, tá? Esse seria então mais ou menos aí o price action que eu estou esperando, tá? Por quê? Porque mais ou menos aqui o suporte, aqui a resistência e o suporte se refletiu aqui embaixo. Então eu acredito, até vou corrigir aqui um pouquinho, então eu acredito que sim, a gente pode chegar até os 12 mil dólares aí, tá? No curto prazo, mas que nesse ponto aqui eu acredito que a região compradora vai ser bastante forte. Eu mostrei alguns dados importantes para os membros exclusivos ontem na live, depois que a gente fez a live, o Café do Bitcão do domingo. E aí eu comentei com o pessoal exatamente sobre essa região. Por que essa região é importante, tá? Então acho que essa região ali vai ser uma região que vai ter entrada compradora. Beleza? E aí, senhores, o negócio é o seguinte, né? Vai durar até o final de 2023? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que esse bear market vai durar 2 anos. Diferente dos outros anos, eu acho que ele vai durar 2 anos, tá? Já completamos um ano de bear market, eu acho que vai durar mais um outro ano, mas não sem correções de alta, não sem rallies de alta. Então, eu acho que em algum momento o mercado vai trazer algumas altas temporárias e fazer rallies de alta, que é aquele movimento de correção para a tendência principal. Outro detalhe importante, a China hoje fez lockdown, tá? Então, a China fez lockdown depois de algumas mortes em Pequim por conta do Covidão. E a China voltou a fazer o lockdown. Com a China fazendo lockdown, novamente nós vamos ter interferência na questão de trabalho em portos, por exemplo, que vai afetar toda a cadeia produtiva do mundo, né? Hoje a China é a maior importadora e exportadora do mundo. Hoje ela é a grande fábrica do mundo, ela que exporta para vários países e importa também coisas do Brasil. E a gente vê um dos aliados brasileiros aí apoiando e sofrendo bastante. E também em relação ao Covid, né, essa política de fazer o lockdown faz com que diminua e interfira na cadeia produtiva das coisas, fazendo com que a inflação possa ser descontrolada novamente. Então, a gente tem uma interferência, né, a gente tem um fator geopolítico aí em uma situação muito complexa que pode fazer com que aumente aí o risco de recessão. Na minha opinião, o mundo já está em recessão. Os Estados Unidos só basta confirmar e dizer que eles estão em recessão, mas eu acredito que nós já estamos em recessão, nós já estamos com os PMIs lá todos abaixo de 50 em diversos países, China, Reino Unido, zona do euro ali, vários países da zona do euro também, a Rússia também, o Brasil, acho que não sei se chegou abaixo de 50 agora ou estava acima de 50, mas enfim, nós temos vários países aí mostrando o sinal de contração econômica. Então ainda continuamos na fase de contração, ainda continuamos na fase de baixa, e agora a gente precisa usar algumas estratégias para tentar acumular bons ativos descontados, né? Então nós temos basicamente isso, pessoal. Nasdaq caindo ainda, tendência de baixa, porém, vamos ver se ele consegue dar uma segurada nesse suporte, nessa resistência aqui, para se tornar um suporte e ver se ele consegue inverter a tendência no curto prazo, pelo menos para dezembro. Se a Nasdaq mudar ali o cenário para dezembro, a gente teria uma chance para que dezembro o mercado de cripto desse uma reagida de alta também. Vamos ver como é que vai ser. Ainda está muito cedo, né? Ainda está muito cedo falar em alta, porque a gente precisa que ele invalide esse risco de bull trap, né? Então, se ele voltar aqui para dentro, infelizmente eu vou ter que ficar majoritariamente vendido, porque a queda tenderá a ser mais forte para perder esse fundo anterior aqui. Se ele conseguir se manter aqui em cima e começar a fazer topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, aí dá para ficar exposto um pouco mais no mercado de cripto, que o mercado de cripto pode se valorizar perante a desvalorização do dólar.
Então, nesse contexto aqui, se ele passar o risco de bear trap, eu vou ficar mais otimista, tá? Então, por enquanto, ainda estou meio acanhado, estou querendo já acreditar que nós vamos consolidar fundo e espero que a gente consolide fundo acima dos 12 mil dólares. No caso do Bitcoin, no caso do Ethereum, acima dos 800 dólares. Espero que ele não perca muito além dos 780 dólares, 800 dólares o Ethereum, até porque seria muito ruim para o mercado e poderia acontecer mais uma quebradeira em sequência, né? E uma coisa, um dos sinais de formação de fundo também que aconteceu em outros ciclos do mercado cripto, em Bitcoin principalmente, quando mais de 50% dos endereços de Bitcoin estão com prejuízo não realizado, nós geralmente também temos consolidação de fundo e formação de fundo. Então, no passado, quando esse dado chegou a mais de 50% das carteiras com Bitcoin, com prejuízo, ou em relação ao dólar, no caso, né? Nós temos geralmente a consolidação de fundo. Mas eu ainda vou mostrar alguns dados relevantes aí para a galera agora dos membros exclusivos. Nós vamos fazer a nossa live exclusiva às 10h30. Então, se você quer participar da nossa live exclusiva, basta você se tornar membro do canal. Hoje vai ser o Bitcoin básico, o Bitcoin dos deuses e Bitcoin Premium. E amanhã vai começar só o Bitcoin Premium e depois o Bitcoin dos deuses por restante da semana, beleza? Nós vamos ter aí, então, alguns indicativos. Tem outros indicadores aí importantes que começaram a dar sinais. Mas está começando a soar os alarmes, né? Então está começando a soar os alarmes e tá me chamando bastante atenção. E outra coisa, Fofoletes, que me preocupa bastante em relação a uma possibilidade da manutenção da baixa, que seria a FTX estar devendo, então, os 3,1 bilhões de dólares para 50 credores, 50 empresas aí que emprestaram dinheiro para a FTX se alavancar. Tem, inclusive, dois clientes, por exemplo, estão com mais de 200 milhões pendentes cada. E a gente não sabe quais são esses clientes, se são bancos, quais são esses clientes que ajudaram a FTX a se alavancar ou capturar dinheiro durante o bull market, né? Então, eu acho ainda que o mercado vai dar uma limpada ainda. Essa queda agora que pode vir a acontecer já nessa semana, ou que pode ser forte ou pode ser fraca, dependendo do contexto do mercado, eu acredito que pode vir através da quebradeira de um efeito dominó de quebra de algumas empresas que emprestaram dinheiro ou instituições bancárias que emprestaram dinheiro para a FTX, entre outras aí corretoras de criptomoedas. Pode acontecer outra quebra de outras corretoras e assim por diante. Vocês lembram, teve uma live no passado recente que eu comentei algumas semanas atrás, que eu falei assim, cara, eu gosto de queda, mas eu não gosto de queda até certo ponto. Então, por exemplo, se a queda passa de 80 e poucos %, ela é muito perigosa, por quê? Porque geralmente ela começa a criar um efeito cascata de insolvência, né? Eu comentei isso antes da quebradeira da FTX, eu comentei sobre isso, né? Porque o bear market, ele não é bonito de ver, ele não é legal assim, que legal, bear market, né? Queda infinita e tal. Só que ele não é tão gostoso assim, porque existe muita quebradeira no meio do caminho. Eu já comentei antes da quebradeira da FTX de que corretora não é carteira, né? Você não pode deixar o dinheiro que você pode perder, que você assume que você pode perder dentro de uma corretora, mesmo que essa corretora você tenha confiança nela, como a Binance da vida, por exemplo. Então, mesmo uma gigante pode quebrar, principalmente por falta de pagamentos, insolvência e um efeito dominó. Então, tomar muito cuidado com o teu dinheiro, né? Criptomoeda na tua carteira, com a sua chave privada, não é na corretora. E se precisar, utilize DeFi aí para fazer trocas e trades, né? Em corretoras descentralizadas ou corretoras CeFi como a Binance Smart Chain. Beleza, senhores? Então, acho que era isso que eu queria comentar com vocês. E agora nós vamos fazer a nossa live fechada, tá? Então, vamos agora para a live exclusiva, outro link. O pessoal aí que é membro do canal vai receber o link aí na aba comunidade. Tamo junto, Fofoletes. Um abração.